Para falar sobre congelamento, eu preciso que você preste muita atenção, porque tem algumas etapas que você precisa fazer, tá bom? A primeira coisa que eu quero te explicar é que todo salgado, ele deve ser feito um pré-congelamento, então ele deve ser congelado em aberto. O que significa congelamento em aberto? É sem tampa nenhuma, tudo aberto? Não. Congelamento em aberto é aquele congelamento que você faz com os salgados todos separadinhos. Você não pode colocar um sobre o outro, ele precisa congelar primeiro antes de ser ensacado, antes de colocar dentro do saquinho, tá? E antes de retirar o ar dele. Se você congelar dentro do saquinho, sem fazer o congelamento em aberto, já vai direto no saquinho e coloca dentro do freezer. Quando ele quando você retirar do freezer, ou se você colocar um sobre o outro, você vai perder todo o seu salgado, porque ele amassa, ele estoura, ele racha, quebra e tudo que vai acontecer com ele aí. Por isso a gente faz primeiro o congelamento em aberto. Para fazer o congelamento em aberto, eu preciso de uma vasilha. Pode ser uma assadeira que caiba dentro do meu freezer. Se você tem um freezer gigante, um freezer grande só para salgadinho, perfeito. Agora, se você tem um freezer, um frost free, por exemplo, por sinal, gente, a geladeira tem que ter um freezer frost free para você congelar o seu salgado. Aqueles que não juntam gelo dentro do freezer. Porque senão, isso não é freezer, isso é congelador. E o congelador, ele não dá um congelamento perfeito para o seu salgadinho. Então, se você quer fazer um investimento, você já sabe que tem que ter um congelador ou uma geladeira frost free, que é aqueles freezers separados da geladeira e que não junta gelo, ele é a seco. E ele vai congelar muito mais rápido o seu salgado e vai deixar ele perfeitinho, tá? Bom, eu tenho aqui então uma assadeira, que eu vou mostrar para vocês, e tem os meus salgadinhos que ainda não arrumei eles para congelamento. Então, o que eu tenho que fazer na minha assadeira? Colocar o salgadinho, pode encostar, não tem problema, tá? Porque depois vem, a gente chama de quebra de salgados. Não é porque vou quebrar o salgado, não. É porque eu consigo retirar ele daqui, mesmo se ele encostou, eu consigo retirar sem machucar o salgadinho, tá? Então, eu já vou colocando eles assim, ó, primeiro, sem colocar um em cima do outro, tá? Tá aqui, ó. E a gente vai organizando. Coloco todos os salgados primeiros aqui. No caso, como eu tenho vários, né, sabores, não é só coxinha, então eu vou fazer tudo junto. Se quiser, como aqui é bem grandinho, eu acho que vai caber. Aqui, ó, eu realmente não vai caber todos, eu vou colocar um pouquinho de cada um para que vocês vejam. Mas, por exemplo, fiz uma porção, hoje eu só trabalhei com coxinha, coloca só coxinha. Hoje eu trabalhei só com risoles, vai só risoles, tá? E assim por diante, tá? Inclusive o quibe também, gente, ó, o quibe não tem empanamento. Eu tô colocando tudo numa assadeira só, mas coloque separados aí para você não fazer confusão, tá? Então, o quibe também tem que ser feito da mesma forma. Você não pode colocar um em cima do outro. Isso aqui é congelamento em aberto. Se você colocar um em cima do outro, ele vai amassar, tá? Então, pode colocar do ladinho. Se ele encostar um pouquinho, não tem problema, ele não pode amassar, tá bom? Então, acho que aqui eu tenho todos os salgados. E agora sim, ele vai para congelamento em aberto. Se tiver tem algumas vasilhas no mercado que são de plásticos e tem até tampa. Beleza, você pode fazer, coloca tudo ali, coloca a tampinha de plástico. E se você tiver num freezer grande, você coloca um sobre o outro, tá bom? Deixa congelando ali até de um dia para o outro. Pode congelar por 3 horas, mas dependendo do seu freezer, ele não vai congelar perfeitamente. É preferível que você deixe até de um dia para o outro. Quando ele congelar completamente, aí a gente vai embalar e eu vou mostrar para vocês. Pronto. Aqui está. Vou fazer agora o meu congelamento em aberto. Eu vou envolver ele com filme plástico e deixo dentro do meu freezer. E depois eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar. Depois de
congelado, eu já mostro para vocês como que você ensaca, porque não pode ensacar agora, né? E já fica tudo certinho e aí já tem que ter a etiquetinha do lado também para colocar a data de validade e a data, até quanto tempo ele vai durar, a data de fabricação e a data da validade dele, que tem que ficar lá por 90 dias. Você pode segurar o seu salgadinho por 90 dias, isso é muito bom, né, gente? Desde que o seu freezer não junte gelo, lembre-se disso. Bom, mais uma etapa que já foi feita e quando ele congelar, eu vou mostrar para vocês e a gente vai ensacar. Vou mostrar para vocês como você deve embalar. Lembra que eu falei que primeiro congela em aberto, né? Para depois você tirar e colocar nos saquinhos. Você pode colocar em quantidades de 15 nos saquinhos, pode colocar de 10, de 20, de 25, como você quiser. Vai depender do seu cliente aí, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, bem durinho, gente, ó. Bem durinho, agora não corre mais riscos, né? Posso congelar perfeitamente. Lembra que você tem que ter aí também as etiquetinhas, certo? E eu posso fazer assim, por exemplo, aqui eu tenho uma bandejinha, tá congelada, com 20 unidades. Então você encaixa ela na sua bandejinha e coloca filme plástico, tá? E pronto, você pode voltar ao freezer. E o legal dessa bandejinha é que você consegue armazenar uma em cima da outra lá no seu freezer, né? Porque agora não tem problema, vai colocando, você vai otimizando os espaços aí, ó. Vai colocando as suas bandejinhas, certo? Não quer colocar em bandejinha, Léo, eu quero colocar em saquinho. Então você vai precisar de saquinhos mais grossinhos para realmente congelamento, que dá para colocar no congelamento, tá? Esse aqui é pequeno e no caso aqui vai caber, vou colocar 10 aqui, vamos lá, ó. Deixa eu só pôr pra cá. E vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, pronto. Cabe até mais, cabe 15 aqui, olha que legal, gente, cabe bastante. O saquinho parece ser pequeno, mas não é tão pequeno assim não, tá? Eu vou colocar aqui mais 2, que é o que eu tenho, porque eu já coloquei bastante aqui para vocês verem. Bom, aqui tem aqueles, a gente chama de amarrilho, né? Ele é de araminho encapado com um plastiquinho. Então você pode fazer aqui, fazendo assim, né? E amarrando. O certo é retirar o ar que tem lá dentro. Ou então você deixa ele tudo assim certinho, né? Nessa proporção aqui, assim. E depois você vem e fecha, retirando todo o ar, fecha, passa aqui um durexzinho, né? E ele vai ficar dessa forma dentro do seu freezer. Dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu acho legal porque você pode colocar também um sobre o outro e você vai otimizar o espaço dentro do seu freezer. Se você fizer assim e amarrar, né? Colocando aí o seu amarrilho, você não consegue ficar colocando um em cima do outro, não fica bem organizadinho lá. Eu prefiro assim. Pode colocar uma quantidade de 15, 20 dentro do saquinho. Aqui cabe até 20. Eu tô trabalhando com coxinha. Dá a volta nele aqui, fechou, né? Retirou o ar e passa o durex aqui, certo? Depois que você passou o durex, você também pode colocar a etiqueta aqui. O legal é você fazer uma linha de produção. Antes de você colocar o seu salgado, você já pega o saquinho e já coloca a etiqueta ali. O que é aquilo ali? É coxinha. Quando você fez? Tal dia, data de fabricação. Qual é a validade? 90 dias. Conta quando você fez, coloca a data de validade e já etiqueta no saquinho. Aí você vai na sua produção de coxinhas, que já está congelada, já tira de lá do freezer, já imediatamente coloca no saquinho, fecha, tá? No caso, se você ainda não estiver trabalhando profissionalmente com equipamentos profissionais, você só vai ter que fazer assim mesmo, retirando um pouco do ar e colocando ali. Mas você pode, mais para frente, você comprar uma seladora que retira o ar dos salgados, tá? Isso é muito legal, porque depois aqui, a seladora, gente, eu já trabalhei com elas, eu dava aula de salgados no Senac, e lá eu ensinava como retirar o ar, mas a seladora era tão perfeita que você pegava o salgadinho aqui assim, dessa forma, já, né?
E aqui a gente colocava ele na seladora, aqui, essa parte. A seladora, antes de selar, ela retirava todo o ar do salgado e ficava tudo grudadinho nele. Aí ela já selava aqui. Então isso é muito importante, porque evita de criar cristais de gelo dentro do seu salgado. Mas se você fizer de uma forma correta e rápida, retirou do freezer, embalou, etiquetou e rapidamente volta para o freezer, ele não vai criar cristais de gelo dentro dele. E depois, na hora de descongelar, retira do freezer, vai para a geladeira, não deixa fora. Porque ele tem que descongelar mais dentro da geladeira. Se você vai fritar os salgados amanhã, retira hoje a quantidade que você quer, coloca dentro da geladeira e deixa descongelando, porque lá ela vai deixar bem sequinho os seus salgados, tá bom? Eu já tinha falado sobre isso, mas já tô dando uma pinceladinha aqui para que você recorde de tudo que nós falamos. Então é isso. Aqui também na minha bandejinha, eu posso também colocar a etiqueta aqui de validade, o que é aquele salgadinho, coisa e tal, tá bom? Só mais uma coisa, para fechar com chave de ouro essa parte de congelamento e descongelamento. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar se pode congelar salgados já fritos. Fritos, eu tô falando de fritos. Gente, eu não aconselho, não fica bom depois de descongelado. Vai por mim. É outra coisa, ele pode rachar, estourar na hora que vocês estiver aquecendo ele. Então não fica com uma textura legal. Eu prefiro congelar ele cru e, claro, ou vender ele congelado mesmo, ou até vender descongelado, porque tem pessoas que preferem que você comprar ele descongelado, mesmo assim em bandejinha, só que não congelado, descongelado. E se você vai vender descongelado, realmente tem que ser em bandejinha, para ele não amassar, não estourar. Uma outra coisa também, com muito cuidado que você tem que ter, você pode até fazer um papelzinho e colocar aqui assim, ou entregar para a pessoa, tipo um manual de como fritar salgados. É verdade, gente. Já aconteceu de eu vender salgados assim congelado para a pessoa chegar em casa e fritar. E o salgado explodia, estourou bastante salgadinho. Essa cliente chegou com o marido na minha casa muito desesperada e gritando e brigando comigo porque o meu salgado não prestava, porque ela estourou tudo. Aí eu falei, mas como estourou? Explica pra mim como você fritou. Aí ela falou, não, porque estourou. E quem tava brigando comigo nem era ela, era o marido. Ele brigando comigo porque ela tava toda queimada, tá? Eu falei assim, escuta, sobrou salgadinho? Ah, não, tá aqui, ó. Seu salgado tá aqui. Eu falei, eu vou fritar agora aqui na sua frente o salgado, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu peguei, montei todo ali que eu tinha que fazer. Eu falei, entra pra dentro da minha cozinha. Fritei o salgado para ele, não estourou mas eu sabia como fritar, né? Tava descongelado, eu expliquei que não podia colocar uma quantidade muito grande. E assim, gente, eu fiz todo o processo, não estourou um salgado, e olha que era bastante. Sabe o que aconteceu? Ele começou a brigar com a mulher dele, porque ele falou assim para a mulher, tá vendo? Você não sabia fritar o salgado. Aí ele experimentou o salgado, aí ele ficou tranquilo. Ele não ficou muito tranquilo porque realmente a mulher tinha se queimado, porque explode, né, gente? Cai na gente, acaba queimando, né? Mas o importante, eu tô passando isso para você, para que você explique ou faça um manual, que eu vou ensinar você como fritar. Então, presta atenção na aula que eu vou explicar, anote todos os detalhes que eu tiver passando para você, coloque no manual e entregue esse papelzinho para a pessoa e fala assim, ó, agora a responsabilidade é toda sua. Entrega o salgado congelado e fala assim, tô, com o manual. Se você não seguir esse manual, pode dar errado e depois você não vem colocar a culpa em mim. Tipo assim, né, gente? Porque a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Ou então você já manda frito, ou então você vende ele ainda já descongelado para a pessoa. Mesmo assim, precisa ter o manual, tá bom? Bom, essa é a aula de congelamento, descongelamento, aquecimento, para você aquecer de novo. Apesar que aqui já vai fritar e já vai consumir, né? E é isso aí, gente. Agora a gente vai para a próxima aula, porque tem muita coisa boa neste curso.